indo do outro lado. Então, é uma satisfação muito grande estar presente aqui, né, do programa, contar um pouquinho da minha história. Fala Então, um pouquinho mais perto do microfone. Então, é um prazer imenso para a gente poder contar um pouquinho da nossa história. Então, eu venho fazendo um trabalho de humanização desde o ano de 2013. 2013 até o ano de 2016, nós participamos como diretor, estive como à frente da unidade do pronto-socorro do Alcântara. Para quem conhece, era o segundo maior pronto-socorro aqui do município, fica na frente do 7º Batalhão. E naquela época eu fiquei como estive, né, à frente como diretor-geral. Então a gente começou essa implementação de um trabalho mais humanizado, múltiplas cirurgias, fizemos um trabalho muito bacana de cirurgias eletivas, atender mais de 12 mil pessoas de atendimento clínico no mês. Então foi um trabalho, para quem pôde acompanhar de perto na época, a gente conseguia atender a população gonçalense com bastante dignidade. E esse trabalho pôde dar seguimento no ano de 2017, quando eu assumi a direção técnica da UPA de Nova Cidade. Também a gente deu a continuidade desse trabalho mais humanizado, e lá a gente conseguiu fazer instrumentos, né, que a gente de pesquisa, que a gente pôde perguntar à população, né, se ela estava satisfeita com o atendimento, o que a gente poderia melhorar. Implementamos a cartilha do Humaniza SUS nas visitas hospitalares, no atendimento quanto à emergência, de ter acompanhamento para o paciente, ter todo o acompanhamento, né, no período que ele estivesse passando dentro do hospital, sendo medicado. Então, eu acho que foi uma guinada dentro da emergência naquela época, e foi um trabalho que teve bastante destaque, né, no ano de 2017, 2018. Mas, antes disso, eu estou contando um pouco da minha área administrativa. Porque, É isso que eu queria perguntar, né? Que você, sim. Esse trabalho de humanização, Sim. você começou dentro do que a gente chama de uma unidade hospitalar, Isso. uma unidade médica, né? É importante contar esse passo a passo, né, para vocês entenderem a complexidade que é, às vezes, não só a vida de um médico, mas às vezes de um gestor hospitalar. Então, eu como diretor na época, pude perceber, estando presente na unidade, a dificuldade que o paciente tinha quando ele ia de alta hospitalar e do segmento do ambulatório ou até o segmento de casa. É claro que dentro de uma gestão da saúde pública, a gente tem vários dispositivos, não só os dispositivos, né, de administração hospitalar, você tem os dispositivos ambulatoriais, o SAD, que é o atendimento domiciliar, mas assim, aquela coisa muito primária, e às vezes a população não sabe nem do que a gente está ofertando, né? Então, acho que era meu papel na época, né, como até hoje eu faço isso, a gente tentar estreitar essa relação médico-paciente. Então, eu era bastante participativo na rotina, no dia a dia dos pacientes que estavam internados, e alguns pacientes permaneciam por muito tempo de longa internação. A gente começou a perceber que esses pacientes tinham necessitava de um suporte a mais, principalmente um suporte de aconselhamento, de acompanhamento, né, de parceria. Então, o paciente começou a gente começou a ter um trabalho que era, no dia a dia, a gente começou a transformar aquela relação médico-paciente uma relação de amigos. Isso, né? não é só uma questão, assim, profissional, né? Desses aspectos de funcionamento de um organismo público. Era Correto. também uma percepção sua, né? Sim, é uma coisa pessoal. Porque a gente começa a perceber a necessidade, né? Eu sempre digo para todo mundo, a gente tem que ter acessibilidade e olhar a dor do próximo, né? E você perceber a dor do próximo é você começar a perceber outras dificuldades, não só simplesmente a patologia. Eu costumo dizer que a patologia é 10, 20%. O resto, 80%, é o suporte que o paciente precisa, é o carinho, é o amor, é o cuidado. Não, então, assim, às vezes, nem sempre ele tem um cuidado não só da família, às vezes precisa de um cuidado de um profissional de saúde, ou então de um amigo que tem
um respaldo técnico maior, então a gente pode dar esse suporte. Enfim, comecei a verificar que esses pacientes tinham essa necessidade desse acompanhamento lá fora, e foi por uma questão mesmo de doação de tempo. Eu me considero um doador de tempo, né? E não, para mim naquela época não me custava, isso foi uma coisa muito embrionária, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa espontânea. E assim, é como se a gente desse alta para aquele amigo para casa. Fica tranquilo, eu vou visitá-lo, aonde você mora. Então eu pegava contato com a família e assim foi dando seguimento. O negócio foi tendo um vulto maior, né? E aí algumas pessoas começaram a perceber esse meu trabalho um pouco mais diferenciado. Foi uma coisa que não foi premeditada, mas foi alguma coisa que a gente acaba fazendo de coração mesmo, né? De acordo com essa necessidade que a gente havia percebido no paciente. E no ano de 2017, no final, no dia do médico, eu acredito que isso foi homenageado, isso foi uma homenagem. O Jornal Extra fez no dia do médico, né, contando um pouquinho a história do médico de São Gonçalo, que visitava os pacientes, né, em casa, né, que tinham necessidade, que não podiam se locomover, que não podiam pagar por uma consulta ou por um acompanhamento desse em casa. Então, eles fizeram uma matéria muito bacana. Na época, eu estava ainda como diretor técnico da UPA de Nova Cidade, continuando como... Eu estava, na época, também como coordenador de um hospital municipal em Itaboraí. E aí, eles contaram um pouco da minha história e foi tomando uma proporção que eu acho que eu costumo dizer que nós estamos interligados em rede. Eu até brinco nas minhas postagens, para quem vem, para quem acompanha, eu boto um hashtagzinho de espalha amor, mas eu acho que isso funciona, eu acho que como um mantra. Eu acho que a gente está ali, meu papel é de inspirar. Acho que a gente tem visto tanta coisa ruim na televisão, a gente vê tanta coisa ruim no Facebook, que as pessoas, né, acabam compartilhando. Eu acho que é meu papel contar um pouco da minha história, e contar o que eu vivo, porque assim, eu sou só um participante disso tudo, tá? Porque eu acho que é tão maravilhoso, tanta coisa que a gente vê, né? Tão maravilhoso o que Deus pode nos proporcionar na vida dos pacientes, os milagres que a gente vê das dificuldades. Às vezes o paciente sai de uma doença, de uma patologia que o médico praticamente estava desenganado. Eu acho que assim, é meu papel divulgar isso para a gente ter, né, dar como exemplo. Eu não estou dando exemplo como visitante, eu estou dando o exemplo da força da família para com esses pacientes. Às vezes eu sempre estou divulgando o carinho que tenho dos familiares com esses pacientes. Então eu acho que isso funciona como uma rede, por isso que eu brinco com aquele hashtag sempre no final das minhas publicações, espalha amor. Eu acho que a gente espalhando amor, a gente pode chegar a gente ter uma esperança muito grande, não só na saúde, como em tudo que a gente precisar. Muito legal, doutor. Eu acho que assim, a sua definição é muito boa, né? Porque é a sua experiência, independente até da fé, né? Eu tenho a minha fé, você tem a sua. Mas muitas pessoas que estão nos acompanhando, pelo interesse de conhecer a sua história, a gente já conhece, né? Acaba conhecendo, mas a gente precisa detalhar um pouco mais. Para quem não conhece, né? Muitas pessoas já conhecem, mas tem gente que não conhece, então a gente vai precisar contar um pouco mais, né? Claro. E aí é uma alegria, uma satisfação realmente muito grande, porque o objetivo desse programa é esse, é mostrar que existe realmente uma corrente do bem, que nós podemos agir nas nossas vidas, independente de religião, como eu falei, mas movidos por um sentimento fraterno, por um sentimento de coletividade, de melhorar, né? A gente tem os aspectos políticos, temos que reivindicar, temos que nos organizar, sim, a gente sabe disso, mas na nossa vida também diária, o que a gente faz para melhorar um pouco esse mundo? Sim. Qual a parcela que nós damos, né? Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, já quero registrar as pessoas que estão nos acompanhando. E tem gente até de longe, viu? Porque a internet, como a gente fala, a gente sempre pontua que a gente está em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, porque a gente já teve a audiência aqui na Austrália, e não foi verdade, né? Que realmente a gente alcança. Então, a gente tem aqui o Márcio Silveira da Silva, na escuta em Goiás. Legal. Temos o Reginaldo Santos, Sérgio Ricardo Mota Santana,
Ulisses Conde e Edson José. O Antônio está escrevendo mais gente aqui para mim, não sei se vai dar tempo de eu falar antes de eu continuar o bate-papo, mas se eu não ler agora, eu leio mais à frente. Então, a gente agradece também essa participação das pessoas e que elas fiquem à vontade também para algum comentário, alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida. Tem um comentário do Edson Lemos, Edson José Lemos. Então, deixa eu abrir aqui para eu pegar logo o comentário dele. Né? A gente sempre valoriza muito essa participação das pessoas. Né? Claro, essa interação ela é fundamental para que a gente possa sempre buscar o melhor. Então, o Edson José Lemos está dizendo, Dr. Roberto Lobosco, excelente médico, sempre pela humanização do paciente. Parabéns pelo seu trabalho, forte abraço do seu amigo de sempre. Obrigado, Edson. Obrigado pelas palavras. Já tem gente aí que já conhece o seu trabalho. Mas vamos falar para quem não conhece, né? Até no seu Instagram, você se identifica lá no seu perfil, né? Quem é você? Você se diz voluntárias a pacientes que têm dificuldades financeiras ou de locomoção. Você já contou mais ou menos como começou, né? Esse trabalho seu no hospital te impulsionou a isso, né? Mas como é que funciona isso? E o que te moveu a fazer realmente isso, né? É uma questão de humanidade que você carrega, né? Além de ser um médico, de ser um bom profissional, né? O que te motivou a isso e como é que é essa rotina? Assim, essa é uma brincadeira que eu faço, porque eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco. A vida hoje está muito interativa, né? Acho que está todo mundo interligado, praticamente 24 horas, entre Instagram, Facebook e WhatsApp. Eu acho que são os principais canais que a gente está todo mundo interligado, conectado. E eu acho que a gente sente essa necessidade. Eu sei que cada um tem que ter a sua liberdade, sabe? Eu sei que cada um tem que ter o seu momento de casa, de lar, de domicílio. Mas eu acho que o médico, não só por vocação, mas ele tem, quase que por obrigação, a gente dar um feedback, às vezes, para o paciente na hora que precisa, sabe? E eu me sinto muito atribulado em relação a essas demandas. Às vezes eu não consigo responder a todos, às vezes pelo WhatsApp, não consigo responder todos pelo Facebook ou pelo Instagram. Mas eu procuro sempre estar sempre presente, seja para dar uma orientação que seja. Às vezes eu não posso ir visitar. Não são todos que eu consigo tempo, às vezes, de ir para a casa de um paciente. Mas, às vezes, eu consigo fazer uma orientação dentro do meu limite, onde o meu Conselho Federal de Medicina também me determina. Né? A gente não vai fazer nenhum tipo de medicação para paciente via internet. Mas a gente, às vezes, pode aconselhar um paciente que está precisando, uma família que está precisando, aonde que ele pode procurar uma emergência, num caso de algum sintoma mais grave, alguma orientação. Então, assim, essa brincadeira de médico, até mesmo nas horas vagas, eu acho que parte muito mais disso, porque eu acho que eu estou sempre presente, todos que me conhecem, todos os meus pacientes, amigos, que se me solicitam, às vezes eu não consigo atender uma ligação, estou sempre respondendo no WhatsApp, assim que eu consigo ver, demora um pouquinho, mas eu consigo responder, a mesma coisa também no Facebook e no Instagram, então acaba partindo disso. Fisicamente você consegue atender, você consegue visitar quantas pessoas numa semana, assim, dentro da sua rotina, de um plantão para outro? A gente não tem não tem como contabilizar, porque as demandas acabam surgindo. A gente está aqui hoje na rádio. De repente surge uma demanda de alguém que realmente precisa e está aqui por perto, eu consigo ali, eu consigo ver. Eu tenho uma paciente aqui pertinho, no final da rua, entendeu? Dona Iraci. Então, assim, provavelmente se a família está me vendo aqui, vem aqui me ver, ela está assim, está assado. E se eu tiver algum tempo, eu acabo passando e atendendo a paciente. Mas, assim, não é uma coisa que eu determino, é um dia que eu tiro como folga, ou é uma quantidade X de pacientes. Eu acho que isso surge também de acordo com a demanda desses pacientes, de acordo com a minha atribuição também no trabalho. Uma hora de folga, uma hora de intervalo na hora do almoço, uma hora saída do trabalho, rumo à minha casa, eu consigo fazer essas visitas dos pacientes, dar cobertura. A grande maioria das vezes eu acabo vendo bastante gente. Acho que quem não acaba ficando um pouquinho de fora, que me chama, eu acabo tentando de uma outra forma
dar cobertura ou algum tipo de orientação. Uhum. A gente já tinha até falado isso, percebendo que o seu trabalho como médico vai além do aspecto profissional, é uma coisa mesmo sua, né? De você como pessoa, né? E eu tinha até elaborado aqui uma pergunta, mas eu acho que eu vou até modificar um pouco ela, porque era exatamente isso, né? Se você acha que esse trabalho mais próximo, mais humanizado, tem a ver com a sua personalidade, né? Independente da sua formação. Quer dizer, se você tivesse uma outra formação, fosse um profissional de outra área, arrumaria um jeito de atuar de uma forma mais solidária, né? Sim. Então, assim, eu vou modificar um pouquinho essa pergunta, que de certa forma você já respondeu, que isso faz parte de você. Se você, não que você aconselhe, mas você indica isso realmente para as pessoas, independente da sua área de atuação, que se doem um pouco? Eu acho que vale o exercício diário, sabe? Faça um exercício diário de se colocar no lugar do outro, sempre, né? Porque eu acho que a gente acaba pensando muito na gente. Mas se a gente fizer o exercício de tentar se colocar no lugar do outro, e eu por profissão e talvez até por destino, de estar numa área de saúde onde a gente vê muitas doenças, né? Mas pode ser por alguém que esteja trabalhando no escritório, enfim, com outras profissões. Mas assim, se a gente tiver o exercício de se colocar no lugar do outro, a gente pode perceber que a gente pode conduzir as coisas de uma forma mais humana, um pouco mais de amor. Até porque ninguém quer se automutilar, ninguém se automutila. Então, se você se colocar um pouco na dor do outro, tentar entender o outro antes de julgar, eu acho que isso já é um grande passo. Agora, na minha formação mesmo, médica, acho que isso não é de escola, né? Se não tem escola, eu acho que também pode ser de caráter, pode ser de família, mas, assim, o principal é a gente tentar fazer esse exercício. Eu acho que pode ter tido percalços na vida que me fizeram a ter esse tipo de personalidade, né? Mas, assim, eu acho que o principal é o agradecimento. Eu gosto de tentar contribuir o que o universo acaba trazendo para mim. Então, assim, eu acho que tudo que eu ganho, né, graças a Deus, a minha profissão, o meu trabalho, o meu emprego. Então, assim, se eu puder compartilhar um pouco para retribuir um pouco do que eu já recebi, eu acho que isso daí eu acho que já estou fazendo. Se eu fizer a minha parte, eu acho que inspirando outras pessoas a fazer a delas também. É claro, ninguém é obrigado a fazer trabalho voluntário, mas eu acho que isso aí tem que partir de fórum íntimo, né? Ouvindo você falar, assim, é muito perceptível para mim, particularmente, porque as pessoas que a gente traz aqui para conversar, para conhecer essas histórias, né, inspiradoras nessa corrente do bem que a gente chama, geralmente são pessoas que eu já conheço, de certa forma conheço a trajetória, né? Então, assim, o acompanhamento que eu tenho não é só como jornalista, né? Eu vivenciei, gente, particularmente, um atendimento do Dr. Roberto, né? Eu não vou explicar aqui a história, mas, né, com uma pessoa próxima, e tudo que ele está falando é muito verdade. A gente percebe o quanto ele é dedicado, né? O quanto ele é preocupado com o paciente, e ele trabalha, ele atua. Se ele está com aquela pessoa, ele atende aquela pessoa. É como se não existisse nada mais em volta, ele não tivesse outros compromissos, a atenção é total. Então, realmente é muito diferenciado o trabalho que ele faz, que é muito humanizado, realmente. Então, doutor Roberto, assim, né, eu não vou detalhar aí a história, né, mas a gente sabe. Então, eu estou falando assim de coração, de verdade, porque tudo que você está falando é o que a gente percebe mesmo da sua atuação. A gente quer registrar mais pessoas que estão aqui com a gente agradece aí as pessoas que estão curtindo, compartilhando e acompanhando a gente. A gente tem também o Ronald Soares, a Dirce, Fátima Gonçalves da Mata, Cleonice Ribeiro, Cristiano da Silva Tavares, Luiz Carlos, e o Ronald Soares deu boa noite e disse que está acompanhando a entrevista. Obrigada, Ronald. Legal. Né? Obrigado, se você Ronald. quiser fazer algum comentário, né, alguma pergunta, fique à vontade. Quem está nos acompanhando também, só para repetir, nós estamos aqui conversando hoje com o Dr. Roberto Lobosco, que é um médico clínico geral, né, sua formação, que atua aqui na região, principalmente de São Gonçalo, região metropolitana,
além do seu trabalho diário, de hospital, de consultório, ele tem um trabalho específico que é dele, particular, pessoal, de atender pessoas em casa, acompanhar os pacientes que têm dificuldade de locomoção ou dificuldades financeiras, de ir ao hospital, pacientes graves, né, doutor? Que precisam desse acompanhamento. Ele vai às casas, num trabalho voluntário, dessas visitas domiciliares a esses pacientes. Então, se você quiser participar aí com a gente, fique à vontade. Doutor Roberto, como é que é fazer esses atendimentos tão próximos, né? E não se envolver completamente, né? A gente está falando de tratamento humanizado, mais próximo, junto da família, a gente entrar dentro da casa de uma pessoa, né? A casa da gente é o ambiente muito próximo, realmente, né? Que a gente seleciona quem entra na nossa casa. Com certeza. Né? E isso não te abala demais? Como é que você lida com essa relação tão próxima? E, de repente, um paciente que, infelizmente, né, com todo o atendimento, não resiste e, infelizmente, acaba morrendo. Isso, como é que você lida com essa emoção? Principalmente por perder um paciente, como os médicos falam, né? Que é a parte mais dura, né? Com certeza. É todo um passo a passo, sabe, Deise? É muito respeitoso esse processo, até porque quando a gente entra, né, na casa de um paciente, da família, a gente tem que entender a dinâmica social do que está acontecendo, sabe? Não fazer pré-julgamentos, porque às vezes você... nem sempre a minha realidade de vida é a realidade do outro, né? Nem sempre que cada um teve uma educação diferenciada. Então, assim, a casa, o lar é um momento de muito respeito que a gente tem que ter. Então, assim, esse é o primeiro passo que eu tento dar bastante cuidado, de uma forma respeitosa, a gente entrar dentro da casa de uma família. E um agradecimento também muito grande, porque eu acho que você ser recebido dentro da casa de alguém, né, como você falou, a gente só recebe quem ou a gente gosta ou quem a gente confia. Então, assim, aquela família que está me confiando, né, e aí a gente acaba conhecendo um pouquinho, não só o paciente, mas também os familiares. Eu acho que isso aí acaba, assim, de uma forma, até uma forma muito mais veloz, a gente ter essa aproximação de amizade. E aí, nem sempre não precisa ser uma relação de anos. Já aconteceu de eu ter relação de meses ou dias com o paciente e a gente se envolver com a dinâmica da família, né? E é claro, o óbito, né, que é o momento final, né, que parte aquele paciente, e geralmente esses pacientes graves são pacientes que acabam realmente falecendo em domicílio, e eles acabam ligando para mim até como suporte, né, orientação, que eu posso, às vezes eu vou correndo tentando ajudar, às vezes para a gente tentar verificar aquela situação, se realmente aconteceu. Chamam um SAMU e acabam me chamando, né? Os pacientes que eu tenho esse acompanhamento, ou às vezes nem chamam o SAMU, já me chamam direto. É a confiança, então, é a né? confiança. Então, assim, é claro que nesse momento a gente acaba perdendo um amigo, né? Que é assim, eu costumo dizer que os pacientes que eu visito não são só meus pacientes, são amigos. A gente acaba perdendo um amigo, mas eu acho que tudo é um processo também, junto com a família, de construção do entendimento da doença e de passagem por essa vida. Uma hora a gente, né, todos nós, a gente vai ter o fim, né, e a gente tentar entender também esses pacientes, a dinâmica da doença. A gente mais ou menos tem essa previsão de quando as coisas vão acontecer ou não. Acaba não sendo uma surpresa para mim, nem uma surpresa para o familiar. Acho que faz parte do meu papel também preparar a família nesse sentido. É o que acontecia, como eu falei para vocês, em relação à internação. Uma internação de longa data, e às vezes de uma doença terminal, a família tem a tendência de pensar, claro, dentro do que cada um conhece de medicina, né? Mas tem a tendência de achar que às vezes o paciente, o melhor é ficar dentro do hospital. Mas, assim,
hoje existe uma desconstrução disso, que a gente chama de tratamentos paliativos, aquela coisa. Porque se você colocar até mesmo no lugar do próprio paciente, você pode perceber que ele mesmo prefere, às vezes, estar em casa. Na sua cama, no seu lar, na sua televisão, com a rotina da tua família. E, às vezes, a rotina de hospital é uma rotina que você vê a tristeza de outros pacientes, a tristeza de outros familiares em volta. Uma rotina, às vezes, de visita, que você não consegue visitar o paciente na hora certa. Ou, às vezes, um bebezinho que quer ver o avô, ele não consegue ver, enfim. Eu acho que essa dinâmica dentro de casa, acho que isso acaba comovendo a gente. Não tem como a gente deixar de sensibilizar. A gente sensibiliza, mas é o meu papel também de ser o equilíbrio dessa família, de tentar tranquilizar todos nesse momento de partida. Tá certo. A gente também percebeu, né, que todas as suas postagens, né, como essa hashtag que você criou, é possível a gente sempre ter a ideia de uma palavra motivadora, positiva, né, em relação à recuperação dos seus doentes. Recentemente, você até postou o caso do ex-vereador Paulinho da farmácia. Sim, né? Eu vou pegando amigo. os exemplos, né, para mostrar como é esse trabalho que você faz. Ele estava internado, não sei nem o que ele tinha, né? Você não descreveu exatamente o que era, mas ele aparecia pela foto, pela imagem, que ele estava num quadro aparentemente grave. E algumas semanas depois, você postou uma outra foto com ele, ele já em pé, recuperado, sorrindo. Né? Você acredita que trabalhar com esse pensamento, né, também, mesmo com os aspectos médicos, que a gente, né, como você falou, você sabe que o paciente né, vai evoluir, né, para um quadro ou de melhor ou não, né? Sim, pelos claro. aspectos que ele tem. Mas esse pensamento positivo faz uma diferença na medicina? Eu acho que sim. No caso do ex-vereador Paulinho, que é o que eu considero como um grande amigo também, que a gente já se conheceu de ajudar pessoas, porque Paulinho é uma pessoa que também ajuda bastante gente, né? E conheci assim, ele levando pessoas para eu ajudar no hospital. Enfim. E ele acabou, a família me relatando que ele estava internado muito grave no hospital em Niterói, que é um hospital específico para a doença que ele tinha. E a família pediu para eu dar uma olhada nele lá, e eu assim, fui como amigo, né? Do jeitinho que vocês estão vendo na foto, com uma camiseta, estava com uma camiseta meia mais despojada, e eu me identifiquei como médico, entrei nesse lugar que é totalmente isolado, não pode entrar sem essa máscara, e ele estava lá, naquela época, totalmente deprimido, para baixo, e a medicação que ele estava fazendo estava toda correta, o tratamento estava todo correto, mas encontrei uma pessoa totalmente diferente do que ele era antes, que ele gostava de ajudar pessoas e tal, e ali era um lugar de isolamento, as pessoas nem sabiam que ele estava ali. Então era um homem que sempre ajudou tanto, e naquele momento ele não tinha ninguém, sabe, para poder, fora a família, claro, até as pessoas que ele ajudou, mas assim, que não sabia que ele estava naquela situação. Então foi uma forma espontânea, eu falei, Paulinho, vou tirar uma foto e tal, e vamos mostrar para o pessoal, que tanta gente que você ajudou, e vamos mostrar para o pessoal que você está aqui, e se Deus quiser vai dar tudo certo. São palavras de positividade, como eu sempre posto, sobre essa rede de humanização e tal. O negócio tomou uma proporção tão grande que eu acho que assim, atravessou outros estados, assim, onde ele tem parentes, chegou nos parentes dele de longe, que nem sabia que ele estava naquela situação, pessoas que ele ajudou de muito tempo, que não sabia que ele estava nessa situação, ele começou a receber mensagens, visitas. Eu acho que isso, assim, ajudou muito, mas muito. Não digo que foi o essencial, né? Porque a gente tem a parte técnica, né? Ele estava tomando as medicações adequadas para aquilo. Mas aquele momento ali foi crucial para ele levantar a cabeça, né? E ter a positividade para ele lutar contra a doença. E a foto, depois que ele tirou comigo, foi num outro hospital particular que eu trabalho, mas ele foi fazer uma visita
de surpresa para mim. Então, naquele momento, eu fiz uma visita de surpresa para ele. Na outra foto, que ele está em pé, ele nunca teve esse peso. Ele estava com 40 quilos quando a gente tirou aquela primeira foto. Depois ele foi a 65 quilos, que eu nunca tinha visto ele, inclusive antes. Tinha parado de fumar, tinha engordado. E aí ele veio somente me agradecer por aquele momento, bater um papo, conversar. Eu estava de plantão, falei, Paulinho, vamos tirar uma outra foto para a gente mostrar aos nossos seguidores como é que essa rede de positividade, de amor, eu acho que a gente consegue fazer a diferença. Inclusive, né, ele fazer para quem está do outro lado lá vendo, às vezes palavras ou imagens que a gente pode estar compartilhando, pode estar tocando na pessoa para ela conseguir sair daquele problema, né, para aquela adversidade da doença. Eu acho que isso aí acho que eu acredito bastante nisso. Eu acredito na rede de união, de amor, de positividade. É crucial para o tratamento. E assim, eu que acompanhei, né, os seguidores, como você falou, eu fiquei feliz também quando eu vi a foto, né? Eu falei, nossa, como ele se recuperou, né? Independente de querer saber o que ele teve, deixou de ter, o importante era vê-lo realmente recuperado, como um ser humano, independente dele ter sido um vereador, uma pessoa pública, né? Mas como uma vida, claro, né? Que estava numa outra situação muito melhor. Né? E muito legal isso, né? Eu até achei em algum momento que ia fazer um contato, né, até para saber como ele estava, mas a vida corrida da gente acaba esquecendo. E no dia que eu vi aquela foto, ele já recuperado, eu falei, caramba, né? Não perguntei, mas está aqui a resposta. Isso que para mim era mais importante, né? Saber que ele estava bem. E a gente, inclusive, assim, fala desses casos, citei o caso do Paulinho, porque esses casos estão nas suas redes, né? As pessoas autorizam essas imagens, né? Então a gente está falando de coisas que são públicas, né? E hoje, em particular, né? Você postou uma foto com um menino chamado João, né? Eu vou ler um trechinho, o texto que você fez é muito bonito, né? Depois você comenta quem é o João e tal. Mas para quem não acompanha, depois, se quiser, né, acessar as redes do Dr. Roberto para acompanhar. E o texto é muito bonito. Eu vou ler aqui um trecho. Cada um veio a esse mundo com um propósito de vida. Eu posso te dar a certeza que meu amigo João veio para inspirar pessoas a fazerem o bem. Maria Luísa não é só um anjo na minha vida. Eu vejo a luta e o carinho que ela tem por ele. É a mãe dele, Maria Luísa? Maria Luísa é uma amiga que ela não é família. É uma pessoa que ela foi a pessoa que me ligou até a ele, que me levou até a ele. Mas é uma amiga, assim, da família. Que é da corrente do bem. É da corrente do bem, exatamente. Então, ali eu pontuei algumas pessoas da corrente do bem. Legal. Então, vou continuar aqui. Não posso esquecer quando organizou o seu último aniversário e a felicidade que me ligou, agradecendo a todos pela mobilização. Aí você cita algumas pessoas que atuam profissionalmente, né? A nutricionista Carla Almeida, uma sua colega de profissão, a doutora Jussara, que também ajudam, né, no atendimento a ele. Então, você diz mais à frente, sempre cuidando do João e de muitos outros pequenos do nosso município com carinho. É São Gonçalo, Itaboraí? Ela é chefe da pediatria do Hospital São José dos Lírios, aqui em São Gonçalo. Em São Gonçalo. E a sua mãe, Simone, né, a mãe do João, uma guerreira, uma lutadora incessante pelo seu filho e que fica toda derretida quando ele dá esse sorriso. Aliás, ninguém conseguirá ir ao fundo de um sorriso de uma criança. Estamos numa rede de amor contagiante, epidemia de afeto, injeção de resiliência, síndrome de gentileza e doses contínuas de respeito e igualdade. Está tudo em nossa volta, é só você perceber. Eu não sei se dá para o pessoal... consegue ver, Antônio, se eu mostrar aqui a foto? Pela câmera, não, né? Muito pertinho? Está conseguindo ver? Não, né? Então, eu acho que o pessoal pode acessar, né, depois as redes do Dr. Roberto Lobosco,
para visualizar essa foto que é bonita, né? Ele sorrindo com o João. Queria que você falasse um pouco disso, porque além de médico, né, atua bem, tem um coração enorme, você escreve muito bem também, né? Obrigado. Consegue colocar aí nas palavras todos os seus sentimentos. Sabe como é que eu fiz essa postagem? Cheguei em casa hoje, eu estava de plantão ontem. Escreve também do coração. Exatamente. Tanto é que não é nada programado. Tem época que eu não estou inspirado, e aí eu fico um tempo ausente das minhas publicações. Isso precisa vir do coração, porque a intenção é eu tentar repartir com todo mundo o que eu vivo. O que eu vivo é muito intenso. Então, o que eu presencio é muito intenso. E para passar isso, para ter essa sensibilidade, para a gente... Vocês da imagem, eu não sou um blogueiro, né? Então, até a foto tem que ser espontânea, porque... A gente, na correria do dia a dia, eu vejo tanta coisa, eu atendo tanto paciente, a gente vê tanta coisa bonita, tanta vitória, tanto milagre, que eu não tenho como, às vezes, numa correria, acaba ficando sem foto. Tem, às vezes, paciente me poxa, você esteve aqui em casa e não tirou uma foto comigo. Mas, assim, as coisas têm que ser naturais. Essa foto foi da semana passada, foi assim, o João, eu conheço ele de ajudar, mas nunca tive presente com o João. A gente nunca se viu. Então, a Maria Luísa é uma guerreira, ajuda muita gente em tudo quanto é lugar. Ela tira, às vezes, do próprio bolso para ajudar as pessoas. Então, é uma pessoa, assim, fora de série. Dessa que eu costumo dizer, que é essa de rede de espalha-amor. Então, assim, conheci ela também dentro de um hospital, ajudando as pessoas em troca de nada. Ela não quer nada. Então, assim, ajuda por ajudar. E ela... apaixonada pelo João, sempre me fala do João, e a gente sempre tem feito vaquinha, às vezes, para poder ajudar a fazer uma festa de aniversário, porque ele é um paciente neuropata, então ele nasceu com essa síndrome, passou muitos anos, né, nessa idas e vindas dentro do hospital, e a doutora Jussara, que eu citei também, é uma das médicas que acompanha ele durante muitos anos, sabe da doença dele, ela é a médica dele, né? E a Maria Luísa é aquela amiga que que faz o tudo acontecer. A Carla, eu conheço ela também, é uma nutricionista que trabalha aqui em São Gonçalo, e ela corre atrás dos fornecedores, como eu falei. Sempre tem uma alimentação suplementar para chegar até ele. E, enfim, eu acho que tudo se encaixou. Então, o João, por exemplo, aí eu andando no hospital, ele estava internado na pediatria, e aí a mãe, aquele bastidor ali de corredor, ficou sabendo que eu estava passando pelo hospital. Por acaso eu estava numa reunião, não estava a trabalho, ia ter uma reunião naquele hospital. E aí o João está internado aqui, porque ele não é sempre que ele interna. E aí eu fui lá correndo para a gente poder se ver pela primeira vez, porque há mais de um ano a gente faz esse... Mas não chegou o momento da gente se ver pessoalmente. E foi uma brincadeirazinha, porque ele gosta de fazer esse soquinho. Então a gente fez aquela brincadeira rindo. A mãe tirou, a Simone também. Eu conheço só de Instagram, de Facebook, da gente se falar através do WhatsApp. Foi essa uma fotografia muito espontânea. Eu deixei guardado para esse momento de inspiração. Ontem eu voltei do plantão, foi um plantão, muita correria, muito trabalho, entendeu? Muita atribuição, que acho que não foi no meu café da manhã, sentando, pensando um pouco, refletindo sobre tudo que eu passo na minha vida. Eu tentei passar um pouquinho aos nossos seguidores aí, como é que é o nosso dia a dia, entendeu? Muito bonito mesmo, né? Emociona, assim, eu fiquei emocionada quando eu li. Legal. E você postou hoje, né? No dia do programa, e eu falei assim, não, eu vou ler essa mensagem porque tem tudo a ver. A gente quer registrar também outras pessoas que estão aí, tem muita gente na escuta aí com a gente. A gente agradece Antônio Garrido Júnior, Iracir Santos, Kátia Morena, José Seco. José Seco deu uma boa noite, disse que também está na escuta. Eliete Soares, Zezinho do Sacramento, Dione Barbosa e a Vera, Zezinho do Sacramento, Jean Pablo e a Vera pedem um abraço, para você mandar um abraço. Um abraço para vocês. Temos também... Vou dar uma olhadinha a todo mundo que está mandando e depois eu vou fazer esse agradecimento depois pelo Facebook. Legal. Temos aqui também o Jamie Baron e o Caio Cristiano. Eu acho que tem mais um comentário...
Tem mais algum comentário, Antônio? Na página, não, né? Então, a gente vai prosseguir aqui com mais uma pergunta aqui. Eu vi também o depoimento, né? Fui acompanhando as suas redes, acompanho já de forma natural também. Mas aí, para poder montar aqui a produção, eu fui pegando algumas coisas com mais calma, né? Para pensar o que a gente poderia mostrar aí para as pessoas. E aí eu vi um depoimento da esposa de um paciente seu, dizendo que como se a sua presença ali fosse um analgésico para ele, né? Isso são palavras minhas, porque ela disse com outras palavras, né? De verdade, você sente isso? Que esse acompanhamento, essas consultas em casas, podem contribuir para a melhoria ou até para a cura do paciente? E por falar em cura, a gente vê pelas fotos que você divulga que a maioria dos seus pacientes também são bem debilitados, né? Idosos, principalmente, pessoas com necessidades especiais. Já houve casos assim de regressão do quadro de progressão com esse tipo de atendimento mais humanizado? Casos assim bem graves que, né, devido a esse acompanhamento mais próximo, mais humanizado, mais carinhoso, um quadro que tecnicamente você via, né, já sabia o caminho, mas que você teve uma progressão. Eu vou contar uma história. História é sempre bom de contar. Eu tô ficando um bom contador de história. Sabe? Daqui a pouco você vai fazer jornalismo também. Mas tem uma passagem muito interessante que esse ano de 2009 me deixou, que eu conheci uma paciente chamada Dona que se eu não me engano, a família da Bordalo, sabe? A filha chama Beth e a paciente chama Maria Egli. Eu acabei me confundindo, ela não gosta de ser chamada de Bordalo, sabe? Você confundiu a gente às vezes, porque ela gostava chamava ou Dona Egli ou vó, sabe? E a Beth é uma seguidora minha de Instagram, de Facebook, e ela me acionou nas redes sociais para ajudar ela para fazer o acompanhamento da mãe dela dentro de um hospital particular, numa situação totalmente... Na verdade, ela me pediu para fazer uma consultoria, que a mãe dela tinha entrado em modo paliativo. O nome do hospital, eu estava até no Hospital Pasteur, no Rio, no Meia. E é um hospital que, por sinal, é um hospital da AMIL, eles têm plano de saúde, um hospital muito bom, estruturado. Eles fazem um trabalho de humanização dentro do CTI. Mas inacreditável, Daisy. Eu fui para, atender um paciente sem humanização de um hospital que se considerava humanizado. E eu falo com precisão sobre essa história, porque assim ficou muito marcante na nossa vida. Para mim foi um aprendizado, para a vida da Beth, para a vida de Dona Maria Egli. Então assim foi uma luta muito grande com essa paciente. A gente chegou lá, ela foi um quadro de pneumonia. Em 2 dias ela foi entubada, foi para o CTI. Em 4 dias elas fizeram uma traqueostomia nela, né? Porque um problema que ela teve no momento da intubação. E tudo para ela ali, ela teve tudo para poder decorrer para uma patologia, para uma piora do quadro clínico, né? E tudo ia andando mal, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, começou a dialisar, ou ia começar a dialisar, se eu não me engano. Então, assim, antibióticos, medicações para poder manter ela viva. Ela praticamente estava em coma, né? Como a gente legalmente passa isso para os pacientes. Ligada a aparelhos, né? Ligada a aparelhos. Então, ela me chamou para eu dar um parecer, né? O que dava para acompanhar. E aí eu fiz mais ou menos um diagnóstico, né, do que estava acontecendo para ela. Na verdade, ela precisava de um intermediário. Não era só de um médico. Porque o médico, a equipe médica muito boa do Hospital Pasteur, da AMIL, né? E aí ela precisava de um intermediário naquele momento. Então, eu fiz um diagnóstico para ela do quadro, passei a gravidade, e ela, assim, por uma questão de empatia entre nós dois, ela, doutor, queria que você acompanhasse, aquela coisa toda.
me dá uma chance, vem cá e tal, tal, tal. Então, assim, eu fiz um trabalho com ela diferenciado. Esse era do meu trabalho mesmo. Fiz um trabalho de dedicação ali de alguns meses. Eu ia dia sim, dia não. Um outro médico, o doutor Santiago, ia comigo também. Um dia ele ia, outro dia a gente ia. A gente fez um processo de desconstrução de uma palhação. Na verdade, ela estava desenganada pelos médicos, aquela coisa toda. Mas foi uma positividade que a gente foi criando, sabe? Também de, tipo assim, a gente ia fazendo o intermédio da família com os médicos, dos médicos. Então, assim, os médicos, por um lado, passavam a gravidade, ela não acreditava no quadro da gravidade, mas se a gente falasse, ela acreditava. Mas ela estava desacreditava dos médicos. Inacreditavelmente, aquele CTI que deveria ser um CTI humanizado, não estava sendo humanizado, porque eu acho que os médicos não estavam escutando. Ela não estava entendendo, a família não estava entendendo. Às vezes faltava isso no médico, entendeu? Eu não digo que isso é culpa, né, de um médico, eu não estou aqui para julgar, mas assim, faltou comunicação, faltou escutar, faltou entender a dor do próximo. Então, assim, a gente passou a fazer a conduta desse paciente, do CTI, nós tiramos ela desse modo vegetativo, e eu acho que se vocês acompanharam a rede, eu fiz um vídeo de 4 minutos, foi uma coisa muito forte. Foi forte, mas foi um vídeo muito também amador que eu fiz, assim, uma coisa em casa mesmo, para mostrar o passo a passo. Ela estava entubada, estava mal, assim. Então, assim, ninguém quer fazer, vocês estão acompanhando essa paciente, mas, assim, ela não tem chance. Hoje ela está em casa. Por acaso, hoje, na verdade, nessa semana, ela voltou para o hospital para tratar uma pneumonia que teve, assim, uma coisa mais leve, mas ela voltou para casa e ela pôde passar o Natal com a família. Então, ela senta, ela está comendo, sabe? Ela só não está conseguindo mais falar, né? Ela ficou muito tempo entubada, ficou 60 dias sob sedação. E eu acho assim, esse caso foi muito emblemático para a gente, de acreditar em humanização de atendimento. Então, foi uma luta muito grande, porque foi dentro de um hospital muito renomado no Rio, e depois ela foi transferida para um centro de reabilitação, também no Rio, na Tijuca, o Hospital Pan-Americano. E, assim, foi uma luta nossa, né? Eu, doutor Santiago, a da Beth, da filha dela, Dona Maria Egli teve essa alta, conseguiu ir para a alta com uma home care, tem uma home care que faz acompanhamento dela, e hoje eu visito como amigo só, e dou o suporte que eu posso também via telefone. Mas, assim, foi um caso muito emblemático de paciente que a gente estava perdido, não tinha mais... Eu não digo que fui eu. Não é pessoal isso, entendeu? E eu acho que é o acreditar, é a força que cada um de nós tem uma crença, seja religião ou de um Deus. Eu não estou aqui para dizer, mas eu estou para relatar aqui do que eu vi. Aquilo ali isso faz parte do tratamento. Exatamente. A gente não está falando crucial. de uma esperança vã. Foi crucial. De algo concreto. Foi nós acreditarmos como equipe técnica e a família também acreditar. E todos estavam engajados. Isso aqui pode dar certo, como não pode não dar certo. E a gente conseguiu passar por esse percalço. Foi uma coisa muito bonita. Hoje ela tá linda. Aí, de vez em quando eu recebo uma foto dela, né, no banho, tomando sol, tomando café. Tem fotos maravilhosas. Então, esse eu acho que é um caso que foi um caso muito emblemático de pacientes, mas assim, são pacientes realmente muito graves. E que eu acho que assim, ajudar a fazer a família entender sobre isso, né, sobre a gravidade, eu acho que já dá um passo muito importante. Porque não é só cuidar do paciente, é da família também, né? Exatamente. Humanizar o cuidado, né? E esse cuidado faz parte da família, né? E a família tem que participar desse cuidado. A família tem que entender que ela é responsável também pelo cuidado. O médico vai lá uma vez no mês, uma vez na semana, mas o dia a dia é a família, né? Isso aí. A gente quer registrar também mais pessoas que estão nos acompanhando. Caio Cristiano, Alexandre Demétrio, Sara Uchoa, Ivan Rubier, jornalista. Muito obrigada.
Adilson Mendes também curtiu, e o nosso amigo aqui da Web Rádio Censura Livre, Heitor Fernandes, muito obrigada. A gente vai pedir licença um pouquinho ao senhor, doutor Roberto, Claro. porque a gente sempre fala da nossa campanha aqui dos apoiadores da Web Rádio Censura Livre. Nós somos uma emissora independente, sem fins lucrativos, fazemos um trabalho aqui de uma comunicação mais democrática, mais livre, né? Temos até essa ousadia de dizermos que somos a voz da classe trabalhadora, mas pelo menos assim, o nosso objetivo é esse, né? Sim. De não reproduzir não reproduzir o que a grande mídia reproduz. A gente está aqui para falar dos outros aspectos que envolvam os direitos, né, dos trabalhadores como nós. Então, a gente sempre agradece os nossos apoiadores, que graças a eles, com as contribuições, nós mantemos aqui o projeto da rádio, pagamos as despesas e todas essas pessoas que contribuem recebem mensalmente prestação de contas de como, né, estão sendo usados esses recursos. Então, a gente sempre agradece, e hoje estamos aqui para agradecer Carla Bastos, Alexandre Elias, José Manuel Faria, Deise Oliveira, Sandra Vargas, Alexandre e Hortélia Mendes, Carlos Augusto Machado, Sérgio Perdigão, Gelta Xavier, José Eduardo Peçanha, Simone Terra, Teones França e Sérgio Oliveira. Quem quiser conhecer um pouco mais da nossa rádio e também fazer alguma contribuição, a gente deixa os dados aí para as pessoas que quiserem fazer alguma contribuição. Então, a nossa conta, a conta da rádio, é no Banco Bradesco, agência 6666, 4 vezes o número 6. A conta corrente é 5602-2. E para quem precisar do CNPJ, é o 32 954 696 1000 ao contrário, -81. Doutor, a gente está indo mais para o final aí do programa, mas eu tenho mais uma questão aqui, uma perguntinha para você, e aí depois a gente vai para as considerações finais, né? Claro. Você deixa a sua mensagem. Em relação a esses atendimentos que a gente falou, eu li aqui, citei alguns, eu li, desses atendimentos que você faz esses relatos nas redes sociais. Você não tem receio de possíveis críticas, inclusive de colegas de profissão, não só pela publicização desses casos, como também a sua forma de atuar, como se as pessoas quem não concorda, né? Então, você poderia ser alvo de críticas. Você já recebeu isso? E como é que você lida com isso? De possíveis críticas a esse trabalho que você faz na questão das redes sociais? Olha, Deise, eu acho que para a gente que fala tanto de humanização, seria praticamente desumano a gente olhar para uma doença desses pacientes, né? Essa dor das famílias, e a gente tratar aquilo como se fosse uma coisa que não seja tão séria. Eu vou ser bem sincero para você, eu nunca escutei uma crítica, graças a Deus. Eu acho assim, mas isso também não me abalaria, porque é natural, foco, né? É natural que as pessoas interpretem de várias maneiras. Mas eu penso o seguinte, a nossa classe médica, né, precisa de ser oxigenada de carinho, de amor, de humanização. Eu não estou aqui para julgar que os médicos não estão sendo humanizados, mas eu acho que a gente precisa humanizar o atendimento. Isso é fato. A palavra humanização hoje, assim, pode ser, tá em jogo. Tá todo mundo querendo falar, vamos humaniza SUS, mas assim... A prática, né? A prática, eu entendo o profissional de saúde, né? Mas eu sinto no dia a dia, meus colegas, não só médicos, meus colegas de multidisciplinar, os enfermeiros, os nutricionistas, os fisioterapeutas, a gente acaba recebendo uma energia tão positiva, sabe? De tipo assim, de agradecimento, por mostrar também que nós lutamos pelo paciente, que nós temos amor pelo paciente. Porque eu acho que a nossa classe, não digo só a classe médica, não, a classe do profissional de saúde é muito criticada, né? A classe do profissional de saúde, hoje, a mídia, né? A grande mídia, por N motivos, né? Então, assim, está sempre mostrando
um hospital com sobrecarregado, com atendimento sobrecarregado, com falta de leitos. E eu acho que quando a gente está falando de coisas positivas, quando a gente está falando de coisas boas, eu acho que a gente pode estar ajudando a plantar sementes, sabe? Eu acho que vocês não têm noção do tamanho, quantidade de estudantes de medicina que me seguem. Se eu estiver tocando em uma pessoa e que pode sair um médico humanizado, sabe? Eu já estou feliz. Então, isso vale por qualquer crítica que eu vá receber daqui para frente. Já dobrou o seu trabalho, né? Já criou Exatamente. mais um, né? Não é porque eu ouvi falar de um médico humanizado, meu nome não está em voga aqui. A gente está falando de humanização, eu estou falando da minha profissão, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de cuidados, de família, de amor. É coisa muito séria, né? Então, eu acho assim, eu agradeço as pessoas que têm escrito no meu feed, de toda vez que eu faço uma postagem de agradecimento, parabenização. Graças a Deus, a gente tem esse feedback positivo, mas você pode ficar certa que essa crítica, eu acho que a gente vai acabar sendo abafada com muito amor, com muita humanização, com pacientes sendo bem cuidados, com pessoas querendo entrar na área da saúde, querendo fazer o bem, não só pelo dinheiro. Acho que dinheiro é consequência. Todos nós precisamos de dinheiro. Eu falei isso no programa da Fátima Bernardes. Eu tive muito medo de ir lá no programa e de ter que tocar, porque é um programa nacional, né? Ter que tocar nesse assunto e de polemizar algumas coisas na área médica. Mas eu entendo, isso aqui não é obrigação de ninguém, não é obrigação do médico ver paciente em casa, entendeu? Eu tiro isso como um íntimo, né? Isso é o meu fórum íntimo, isso aí é uma coisa que eu preciso retribuir por tudo que eu já ganhei. Mas tem gente que, claro, né, por N questões não pode, ou que não pode, precisa pagar a conta dentro de casa, todos nós precisamos pagar as contas. Então, assim, isso é fórum íntimo meu. Mas eu acho que se a gente trabalhar um pouco, né, já tentar fazer a percepção de sentir a dor do próximo, de estar... Eu acho que cada um de nós tentarmos fazer um pouco de voluntarianismo, eu acho que a gente pode fazer diferença. Porque o nosso Brasil, a gente precisa de fazer diferença. Porque, às vezes, nem sempre as coisas, né, só pelo setor público a gente consegue. Então, a gente também tem que partir pela sociedade civil, enfim. Doutor Roberto, foi uma alegria, né, como eu falei no início, um prazer, né, dividir com as pessoas que estão nos acompanhando essa história realmente, né, uma história inspiradora, que cada um de nós possa, né, absorver dentro da nossa vida, da nossa área, né, um pouquinho da sua experiência e das palavras tão bonitas que você falou, né. A gente só quer registrar mais uma pessoa que está aqui, que deu um oi, que é o Alberto dos Santos Pinto, né? Oi para você também. Olá, Alberto. Né? Se você chegou aí no final, automaticamente esse programa fica gravado, então você pode ouvi-lo integralmente logo após o final dessa live aqui. Então, doutor Roberto, a gente queria deixar aí sua mensagem final, né? Sobre a sua participação aqui e todo esse ensinamento que você deixou aqui para gente. Obrigado, Deise. Eu quero agradecer a você, ao Antônio, por esse programa maravilhoso, né? Quem pode perceber que a gente tem histórias inspiradoras para o nosso dia a dia. Tá certo. E o espaço está sempre aberto. Obrigado. Né? A gente espera que as pessoas que sempre venham aqui voltem, né? Tenham sempre mais histórias para nos contar. Sim. Né? Obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Antônio, mais uma vez aí pela parceria. E obrigada a você que nos acompanhou. E um bom final de semana a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.